Olá, turma, tudo bem? Vamos dar sequência aqui à nossa mentoria para o concurso da Caixa Econômica 2024. Estamos aí na aula 15. Hoje a gente vai dar sequência na disciplina de conhecimentos bancários com a aula número 7. Questão 51, aplicada em 2022. Na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, algumas instituições funcionam com o objetivo principal de prover recursos necessários para financiar a curto e médio prazos comércio, indústria e demais empresas prestadoras de serviço, pessoa física e terceiros em geral. Tal objetivo envolve tarefas típicas dos bancos. Essas tarefas de financiamento, elas vão estar em banco de investimento? Não. Banco de desenvolvimento? Também não. Bancos centrais e bancos múltiplos? Não. Ela é características da letra E, bancos comerciais, ok? Ele vai ter ali a linha de financiamento para diversos tipos de pessoas em geral. Questão 52, 2022. Uma pessoa realiza contrato de financiamento bancário no qual consta a cláusula que obriga o mutuário a celebrar um seguro com uma determinada companhia seguradora. Nos termos da adequada interpretação do Código de Defesa do Consumidor, essa cláusula, vamos avaliar aí, ela tem que realizar o contrato de financiamento bancário, onde ele tem aqui, ó, esse obriga, tá? Atenção então para ele. O que acontece com essa cláusula? Ela deve ser cumprida, senão houve penalidade? Não. Ela deve ser considerada abusiva? Sim, tá? Por quê? No ramo bancário é proibido o que a gente chama de venda casada, aonde ele obriga para a contratação de um produto arrastar um segundo produto junto, senão não há a negociação. Então, no caso do financiamento, se você vai numa instituição financeira, você está financiando sua casa ou você está financiando seu carro ou outro tipo de financiamento, você pode ser orientado dos benefícios de contratar um seguro, porque aquele bem ele ainda não pertence a você até que seja feito o pagamento integral do contrato, tá? Então, existe aí a questão da proteção do bem. Mas a cláusula que obriga você a contratar, já indicando a seguradora, ela é abusiva, tá? A letra C, facultativa, que pode ser contratada ou não, tá errada. Tradicional e deve ser mantida, não. Considerada essencial para o financiamento, não. Questão 53, 2021. É função da tesouraria de determinado banco, tá? Então, a gente viu aí na questão da tesouraria que ela vai fazer a apuração do resultado daquela agência. O que tem sido contratado em negócios, qual renda que está sendo gerada, tá? Então, ela vai fazer a avaliação econômica aí da agência. Então, ela tem que acompanhar as operações em atraso, visando processo de recuperação de crédito? Não. A questão da inadimplência, ela vai caber ao setor comercial. Aos atendentes comerciais, juntamente com o gerente, vão ficar responsáveis aí pela saúde da carteira. Estreitamento de relacionamento com clientes. Não, a tesouraria não tem contato direto com o cliente.
Fixar as normas de garantias em função das operações de crédito, também não. Ela não estava vinculada à linha comercial. Gerenciar os descasamentos existentes entre o fluxo de caixa das captações e as aplicações do banco. Sim, lembra que eu falei para vocês que ela vai avaliar, né, numericamente como anda a saúde aí da agência? Então ela vai ver como que tá os depósitos, né, que é o fluxo de captações, quanto que está sendo depositado pelos clientes na carteira e o pessoal que está realizando aí as aplicações. Então, ou seja, o banco como que ele trabalha? Ele pega pessoas que vão guardar dinheiro no banco, digamos que ele vai te emprestar 1%, fazendo um exemplo bem simples aqui. Então, ele tem que correr atrás de pessoas que querem guardar o dinheiro no banco para que ele te pague uns juros de 1% e ele pegue seu dinheiro e empreste para um terceiro a 2, 3% para ele ter lucro aí nesse meio termo, ok? E letra E, atividades de marketing e publicidade. Não, tá? Questão 54, 2018. Algumas instituições financeiras são autorizadas a arrecadar tarifas públicas e impostos. Então, quer dizer que você pode ir lá com um boleto e fazer o pagamento aí nas instituições. Geralmente, quando se trata aí de tarifa pública, impostos, né, seja ele federal, estadual ou municipal, então você tem INSS, GPS, IPTU, tá, entre outros aí, ele vai aparecer na própria guia pagável no banco tal e ele faz a indicação de um ou mais bancos que já são conveniados. O recolhimento de tais tarifas e impostos. Então vamos lá. Não pode ser efetuado em terminais virtuais, Internet Bank. Tá errada. O pagamento de qualquer título, gente, ele pode ser feito tanto presencialmente nas agências quanto nos canais digitais, tá? O máximo que pode acontecer é em relação ao valor. Às vezes, uns valores mais expressivos, vamos colocar aqui, acima de 15 mil, 50 mil, 100 mil, tá? Valores expressivos vão ter um limite de horário para que você realize o pagamento ou o sistema vai recusar pedindo que você vá na agência configurar o seu sistema virtual aí do aplicativo do banco. O recolhimento de tarifas e impostos, ele diminui a evasão fiscal, né? Então quer dizer que quanto mais pessoas pagarem as tarifas, a gente tem aí uma redução do pessoal que faz a evasão fiscal que não está contribuindo? Sim, letra B correta. Só para analisar as outras alternativas, constitui-se em convênio exclusivo da União? Não, porque nós temos aí em diversas escalas. Federal, estadual, municipal, alguns vinculados diretamente aí a alguns órgãos, Receita Federal e etc. É um serviço direcionado a empresas? Não, a gente sabe que tem aí as contribuições obrigatórias para a pessoa física. E aumenta os custos da arrecadação da cobrança. Ela gera uma despesa na arrecadação da cobrança? Não, tá? Questão 55, 2018. Considere o texto a seguir. Vamos lá. O bom desempenho dos grandes bancos, em meio à pior recessão da história brasileira, comprovou a solidez do sistema financeiro do país. Porém, colocou sob os holofotes o poder de mercado dessas instituições, que não era desconhecido, mas se mostrou maior do que se podia imaginar. Se na crise de 2008 os bancos americanos e europeus viram os resultados despencarem, as 5 maiores instituições do país absorveram mais de 360 bilhões em calotes no crédito desde 2014, sem que a sua rentabilidade, sempre entre as maiores do setor em comparações internacionais,
fosse substancialmente afetada. Mesmo após a perda com inadimplência e todos os outros custos, inclusive tributários, o lucro somado desse grupo de bancos atingiu 244 bilhões entre 2014 e 2017. Aqui, os bancos têm domínio da oferta de crédito. Com isso, não há competição forte, diz Alberto Borges Matias, professor aposentado da USP, presidente do Instituto de Pesquisa e Administração. De acordo com o texto, houve uma grave recessão entre o período de 2015 a 2016, com inadimplência. O principal fator que explica a elevada rentabilidade dos principais bancos que atuam no Brasil foi porque mesmo com toda essa crise, esse grupo aí dos 5 maiores conseguiu manter a sua rentabilidade. Porque não existe aí, no caso, ausência de regulação do sistema bancário brasileiro? Não, a gente sabe que existe aí, inclusive, muita regulamentação, mais pesada, inclusive, em cima das cooperativas de crédito. B. Elevada concentração bancária? Ok, porque nós temos, dentre tantas opções, 5 que tem aí a maior parte do mercado. Então, quer dizer que quanto mais clientes eles têm, mais pulverizadas estão as operações. Então, em vez de ele emprestar só para 10 pessoas, por exemplo, e aí corre o risco de 10 quebrarem, eles emprestam aí para 100 mil, 200 mil, tá? Tô dando um exemplo simples aqui, só ilustrativo. Então, quanto mais dinheiro espalhado, a chance das pessoas terem a inadimplência são sendo aí valores fracionados que não afetam a rentabilidade. A C, só para complementar, o gabarito aí fica com a letra B, concentração bancária. C, elevada taxa de juros sobre os recursos captados pelos bancos. A gente sabe que, inclusive, no período de recessão, a tendência dos juros é cair, que foi o que a gente viu na pandemia. Elevado percentual dos depósitos compulsórios exigidos pelo Banco Central. Aquele depósito compulsório vai ser o depósito diário que o banco tem que repassar ao Banco Central. Lembra para fechar aquele saldo de caixa? Se o percentual dele for alto, o Banco Central tira dinheiro do mercado, tira dos bancos e retém. Então, vai acontecer o quê? Que não ajuda na rentabilidade. Ele tem que diminuir o percentual para depósito para que os bancos consigam emprestar esse dinheiro aí para a população em geral. Então, a letra D está errada. E a letra E, elevado custo de tributação bancária, que está aí no mesmo sentido da letra D aí, que está reduzindo o dinheiro junto ao banco. Questão 56. 2015, Banco do Brasil. Senhor G resolve abrir uma conta corrente no Banco Y. Para isso, ele outorga procuração para a senhora H, sua amiga, que se dirige à agência mais próxima para formalizar o ato. Após longos anos de relacionamento, inclusive com o procurador, o gerente do banco recebe recomendação dos seus superiores hierárquicos de contatar todos os correntistas representados por terceiros. Diante disso, ele pede que a senhora H, que é o contato pessoal do senhor G, o que vem a ser negado, tendo em vista que o titular da conta não mantém relações com estranhos, nessa categoria incluído o gerente de sua conta corrente. Diante dessa negativa, é indicado ao gerente o enquadramento da situação de G e H, nos termos da carta, conforme aí o Bacen aplicou. Ele deu uma volta muito grande, vamos voltar aqui no enunciado. G resolve abrir a conta corrente no banco e ele emite uma procuração para a senhora H. E quem vai ao banco é ela para fazer aí a formalização. Após longos anos de relacionamento
exclusivamente com o procurador, o gerente do banco recebe recomendação dos superiores de contatar os correntistas. Então, ele quer que o titular vá até a agência. E pede a essa procuradora o contato pessoal do senhor G, que é o dono da conta. Porém, ele foi negado, alegando que o titular não mantém relações com estranhos. Nessa categoria, ele chamou o gerente aí de estranho. Diante dessa negativa, é indicado ao gerente o enquadramento da situação, conforme a orientação do Bracem. No que se refere às situações. Letra A, de movimentação de contas. Ali não fala de movimentação. Ali fala que quem foi ao banco para abrir a conta e manteve todo o relacionamento até esse tempo todo foi a procuradora. A situação demonstra questões relacionadas com cartão de pagamento? Não, ali também não é citado cartão de pagamento. Letra C, dados cadastrais de clientes. Ok, porque ele está pedindo o quê? O contato pessoal para que ele vá fazer a ligação ao senhor G, que no sistema só consta os dados da senhora H. Então, letra C está correta. Vamos ver as demais. Operações de investimento interno. O enunciado não fala nada disso. E operações de crédito no país. Também não há nenhuma citação aí dessa questão. O que poderia talvez gerar um pouquinho de confusão seria a letra A e a letra C. Mas, como ele está falando de contato e parou, ele não fala na parte de movimentação das contas, a gente fica então com a letra C. Sesgran Rio 2015. O Banco Comercial tem um papel importante no sistema financeiro e econômico, devido ao volume de intermediação financeira realizado. Isso se deve à sua capacidade de criar depósito à vista. O que é depósito à vista? É o dinheiro que está disponível em conta para ser sacado imediato, seja conta corrente ou conta poupança, tá? Então, não existe bloqueio nesse dinheiro. Sendo assim, os depósitos à vista, eles são um ativo líquido para o banco comercial. Ele não é um ativo líquido porque ele não é transacionado aí em operações. Ele poderia, ao invés de chamar de ativo líquido, que fez a conversão de alguma cota, alguma ação, mas ele poderia falar que ele é um ativo volátil, né? Que ele já está disponível ali, que ele já tem liquidez, mas não nesse sentido imediato aí que se refere, seria verificado sobre ações, tá? Letra B. O depósito à vista são criados também a partir da concessão de empréstimos bancários. Sim, letra B está correta. Por quê? Eu tenho lá um saldo da minha conta zero. Se eu contratar um empréstimo, o dinheiro já entra ali de imediato na minha conta como depósito à vista, já disponível para saque imediato. Vamos ver as demais alternativas. Emitidos pelo Estado como meio de pagamento legal? Não. Tratados como uma obrigação de longo prazo para o banco comercial? Também não. Considerados direitos nominativos e, assim como papel moeda, são títulos ao portador? Não, tá? A gente fica aí com a letra B. Também criados a partir de concessão de empréstimo bancário. Questão 58, Sesgran Rio 2015. As instituições financeiras que captam recursos para serem repassados a pessoas físicas e jurídicas na forma de empréstimos, através da emissão do Certificado de Depósito Bancário, CDB, são
também a gente pode chamar de cédula de empréstimo bancário, tá? É o famoso contrato lá que a gente assina junto aos bancos, seja fisicamente ou eletronicamente. Qual a gente tem a instituição que vai trabalhar aí os empréstimos? A gente viu no enunciado agorinha, ali atrás. Corretora de títulos e valores mobiliários? Não. Fundos de investimento? Não. Sociedades de arrendamento mercantil? Não. Distribuidoras de títulos e valores mobiliários? Não. E letra E, bancos comerciais. A principal característica dos bancos comerciais é trabalhar aí com empréstimos e também com depósito à vista em conta. Questão 59, aplicada aí em 2022. De acordo com a legislação brasileira, os bancos de investimento, agora aqui já mudou de assunto, ó, podem financiar a compra de bens de consumo? Não, porque a gente acabou de ver ali só os comerciais. Pode abrir conta corrente para os clientes? Não, ele é exclusivo também dos bancos comerciais. Podem captar recursos via depósito a prazo. Olha aqui a diferença. Depósito a prazo, ou seja, eu vou fazer o depósito com um prazo lá na frente que vai render juros para mim fazer o resgate. Ok, é de investimento, é para o seu dinheiro crescer. Um exemplo aí é a XP, tá? Ela começou aí com um banco de investimento, tá? Agora ela já está trabalhando aí linhas de financiamento também. Completando aqui, não podem funcionar como instituições financeiras privadas. Errada, porque ele pode ser uma instituição tanto particular quanto pública. E não podem administrar recursos de terceiros. A pior das alternativas que eles colocaram aqui, porque o recurso de terceiro, obviamente, o recurso do cliente é um recurso de terceiro. Ele não trabalha só com recurso próprio. Questão 60, aplicada em 2018. Os bancos de investimento possuem características. Acabamos de ver aqui na alternativa anterior. Inclusive a resposta está já no enunciado. Podem captar recursos através do certificado de depósito bancário, CDB, que é exatamente o que estava falando no enunciado aqui anterior. Emissão de certificado de depósito bancário. Aí, nós temos aqui, captar recursos de depósito à vista, somente banco comercial. Especializado em operações de curto prazo. O investimento ele é longo prazo, então está errado. Podem captar recursos através do certificado de depósito bancário, que é o CDB, tá? Então aqui o nome até já fala, certificado de depósito bancário, que é quando você deposita aquela aplicação lá que tem, inclusive com o desconto aí de imposto de renda, dependendo do prazo que você deixa seu dinheiro lá, e o rendimento é um pouco maior que a poupança. Letra C está correta. Pode aplicar livremente no setor público? Não. E não são regulamentados pelo Banco Central. Banco de investimento, obviamente, ele vai ser regulamentado. Questão 61, 2015. Uma das principais fontes de receita de um banco de investimento são as operações com subscrições com papéis. Quais são os papéis que vai ser a principal fonte de receita de um banco de investimento? Papéis do Tesouro Nacional? Não. Garantidos pelo Banco Central? Não. Seus papéis estão sujeitos ao risco de mercado? Sim. Por quê? Todo investimento ele pode ter a especulação do mercado
e a variação, se ele for vinculado à taxa Selic, que pode subir ou cair. Então, o mercado ele vai afetar aí conforme o rendimento aí desses papéis. Risco de crédito não tem, porque você guarda o dinheiro, você não está tomando nada emprestado, e não são subscritos aí pelo Banco Central. Questão 62, aplicada em 2015. Bancos de investimento, eles foram criados para canalizar recursos de médio e longo prazo para capital fixo ou giro de empresas. Gente, toda vez que a gente fala de investimento, o prazo vai estar vinculado aí a médio e longo. Porque se você deixar um dinheiro só 30 dias numa instituição, ele vai ter um rendimento muito mínimo, né? Então, sempre que você, fica até como dica, como usuário, vai fazer uma aplicação no banco para ter rendimento lá com o seu dinheiro acima da poupança, você tem que deixar ele por um prazo aí, o prazo ideal é de 6 meses a 1 ano, tá? Porque o rendimento ele é proporcional ao tempo que o seu dinheiro fica parado. O dinheiro que você saca de aplicação antes de 30 dias, ele ainda vai ter a taxação do IOF. Uma das formas de captação desses bancos para essa finalidade é como que ele vai pegar dinheiro aí para fazer esse investimento? Emissão de debêntures? Não. A debênture, gente, eu tenho vários títulos que eu tenho que pagar, então eu já tenho uma dívida, né, a vencer. E aí, em cima dela, eu faço a venda de papéis que correspondem aí a rendimentos da minha empresa, o que a gente chama de debêntures, e ele vai estar vinculado a captar recursos para quitação de títulos. Conta corrente de livre movimentação? Investimento não trabalha conta corrente, porque aqui ele está falando de banco de investimento. C. Concessão de empréstimos para empreendimentos imobiliários? Não, empréstimo não é vinculado a banco de investimento. Emissão de título público também não. Emissão de CDB, ok. CDB, Certificado de Depósito Bancário, vai estar presente tanto no banco de investimento quanto no banco comercial, porque o banco comercial também trabalha ali com as linhas de investimento. Questão 63, 2023. De acordo com a legislação brasileira, uma instituição pode ser enquadrada na categoria de banco múltiplo. E aí, o que vai caracterizar o banco múltiplo? O comercial vai ter os produtos de financiamento e também conta corrente de depósito à vista, e investimento somente linhas de investimento. O múltiplo, organizado sob a forma de sociedade de responsabilidade limitada? Não. Organizada exclusivamente como instituição financeira privada particular? Não. Suas operações envolverem quaisquer tipos de carteiras, exceto de desenvolvimento? Não. Possuir pelo menos 3 carteiras, sendo 2 obrigatoriamente comercial e crédito? Não. Letra E, correta. Ele tem que ter ao menos 2 carteiras, sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou a carteira de investimento. Então, ele não precisa necessariamente ter ambas, mas uma delas tem que ter esse enquadramento, seja comercial ou investimento. Questão 64, 2018. A resolução de 2017 estabelece a regulamentação do conjunto de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a aplicar proporcionalmente a regulação prudencial. Nesse caso, o segmento S2 ele vai ser composto por
Vamos voltar aqui. Ele pergunta em cima da regulamentação da resolução. A segmentação do conjunto de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a aplicar proporcionalmente a regulação prudencial, de acordo com o segmento 2, o que vai estar dentro desse segmento? Banco múltiplo, comerciais, investimento, câmbio e caixa econômica de porte inferior a 10 ou igual ou superior a 1% do PIB. Tá? Banco múltiplo, comercial e investimentos, câmbio e caixa econômicas, de porte inferior a 10%, inferior ou igual, ou superior a 1% do PIB. Lembra que ele está dando aqui os dois critérios, ok? O gabarito ele já aponta a letra A. Aqui o que ele colocou? Ele não fala do 1%, ele só fala do porte dos 10% do PIB. Aqui ele fala inferior a 1%. Aqui na letra D a mesma coisa. E na letra E também, tá? Questão 65, 2023. A principal diferença entre o Banco de Desenvolvimento, agora já mudou, e investimento é porque o desenvolvimento, qual que vai ser o foco do desenvolvimento? Matéria-prima e consumo? Não. Bens de capital e projetos de infraestrutura? Sim, tá? O de desenvolvimento, ele vai ser vinculado aí a sempre a majoração aí das empresas e indústrias que vão estar fazendo esse trabalho junto ao banco. C. Projetos de curto e médio prazo? Não. Investimentos efetivados pelo governo? Não. E estados e municípios? Também não. Questão 66, 2023. A constituição e o funcionamento de agências de fomento sob controle dos estados e Distrito Federal, com o objetivo de financiar capital fixo e projetos de interesse das unidades da federação, depende da autorização de quem? Agências de fomento, tá? Lembrando que ela vai financiar capital fixo e projeto. Quem vai autorizar é o Tesouro Nacional? Não. O Banco Central? Sim, porque ela faz parte aí do sistema financeiro. Questão 67, 2023. Em um site, a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro, AGRIO, estabelece como missão fomentar, por meio de soluções financeiras, o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio, com excelência na prestação de serviços. Nesse contexto, não cabe a essas agências utilizar o instrumento para desenvolvimento sustentável. A agência de fomento, ela usa instrumentos para fomentar o emprego e a renda? Sim. Prover suporte financeiro às micro e pequenas empresas e médias? Sim. Estimular inovações? Sim. E estimular o desenvolvimento de tecnologias com baixa emissão de dióxido de carbono? Sim. O que não cabe a ela fazer? Controlar a inflação, tá? Desenvolvimento sustentável. Então, tem que estar aí com todas as alternativas vinculadas
em aberto para a população, atingindo o maior número de pessoas, maior número de beneficiários. Questão 68, 2023. Considere uma agência de fomento, novamente, a AgeRio, aprove uma linha de crédito de longo prazo para uma empresa de pequeno porte, que atua no segmento de produtos lácteos, financiar exclusivamente os bens de capital requeridos para o investimento inicial. Nesse caso, a linha de crédito poderá cobrir as despesas com aquisição de produtos diversos, exceto, aí nós vamos ver quais produtos estão vinculados. Pode ser para compra de máquina, agência de fomento, sim. Agência de fomento, compra de equipamentos produtivos diversos, sim. Agência de fomento, compra de veículos para transporte e entrega dos produtos aos distribuidores, sim. A agência de fomento, compra de refrigeradores industriais, sim. O que ela não vai poder comprar insumos diversos, tá? Porque insumos diversos, ele não fala aquilo que vai ficar vinculado à estrutura, tá? Vejam que ali todas as outras alternativas falam de bens que são duráveis e o insumo considera-se que ele vai ser consumido e ele depois vai deixar de existir. Questão 69, 2022. O engenheiro ele pretende enveredar pela carreira bancária, sendo seu foco o Banco de Desenvolvimento. Nos termos das normas aplicáveis ao tema, originadas do Banco Central e do Conselho Monetário, os bancos de desenvolvimento, eles são quais tipos de instituições? Internacionais? Não. É uma instituição mista? Não. É uma instituição privada? Existem, sim, bancos de desenvolvimento, mas, no caso, ele não é enquadrado como privada. Ele vai ali, letra D, como instituição pública, tá? Desenvolvimento vai ter vinculação aí com recursos da União ou até mesmo estadual. Letra E, sociais também não. Seria aí agência de fomento, né, para o quesito social. Questão 70, aplicada em 2021. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por um conjunto de instituições, onde cada uma delas caracteriza pelas funções mais importantes que assume. As instituições que financiam investimentos com juros que podem ou não serem subsidiados pelo governo para fomentar a atividade econômica em uma região ou de um país a longo prazo vão ser os bancos de desenvolvimento. Ok? Letra E. Investimento não comercial, não múltiplo ou centrais.